mensagem que eu vou passar para vocês, eu acho que eu posso passar para o Jonathan. Paulo e Poliane também pode me dar. Me dá um alôzinho aí no WhatsApp que eu passo o texto para vocês. Que aí fica mais fácil eu mandar e vocês mandam pro grupo, não é? Algum de vocês aí manda um alôzinho aí no WhatsApp e eu mando para vocês. Jonathan, você tem o número da professora? Gabriel. Mandei já, Socorro. Mandou, pronto. Né? Tenho. Era do PIBID, eu tenho conversa com a Socorro direto. Tu também já ligou para mim, Paulo. Se você estiver tosse, dor de garganta, coriza, Pronto, gente. Então, eu já mandei aqui para vocês. Já mandei, não. E aqui a mensagem aqui da Poliana. E vou mandar ela agora para vocês. Um documento, tá? Acompanhe as orientações do Ministério da Saúde, da Anvisa e das autoridades de saúde da sua cidade e estado. Deixa eu ver o título. Tipologias e análise. With 70 alcohol based hand sanitizer. Wear a mask. Keep distance from other people and stay away from crowded places. Follow the guidelines issued by the Ministry of Health, Anvisa, and health authorities in your city. Pronto. Já estou mandando aqui para a Poliane. Poliane já manda para todo mundo aí o material que é para ler, tá bom, gente? Que é tipologias de análise. Eu estou dando aula aqui para vocês, num lugar assim meio que fora do habitual, né? Mas então, por isso que nossa aula hoje vai ser um pouquinho mais curta. Então, a gente estava falando, a aula passada, né? A gente falou sobre essa evolução dos conceitos de educação ambiental, como surgiu essa questão da problematização, né? Não é bem problematização. Como surgiu essa questão dessa visibilidade, né, da educação ambiental e da questão ambiental no mundo. Então, a gente parou em 2020, né? Parou em 2020. E aí a gente falou sobre... Ai, Deus. A gente falou sobre as conferências que acontecem, né? Que foram importantes para a questão ambiental, discutir tudo isso aí no mundo. Então, a gente vai aqui vou apresentar aqui para vocês. Eu ainda não me habituei direito com esse mundo novo.
Então, tá aqui, né? A gente falou sobre os eventos, né? Como que aconteceu o protocolo de Kyoto. Esse protocolo de Kyoto, ele foi emitido, ele foi feito para que diminuir as concentrações de gases de efeito estufa no mundo. E aí houve um acordo internacional na tentativa de que diminuíssem a emissão de gases de efeito estufa para índices de 2000 menores do que os 2000, ou 2000 não, 1995, né? E aí a gente sempre ouviu falar que os Estados Unidos não assinaram o protocolo de Kyoto. Realmente isso aconteceu, né? Os Estados Unidos se recusou a assinar o protocolo, mas isso não é garantia que o protocolo não fosse um acordo internacional, porque eles têm dentro deles, acredito que seja uma determinação das Nações Unidas, que quando uma quantidade que represente 51% dos países assinam um acordo, esse acordo não vale somente para aqueles que assinaram o acordo, e sim para todos os países. Então, independente dos Estados Unidos ter assinado ou não, certo? Ele teria que cumprir esse acordo. Então, no início, vários países assinaram, Estados Unidos, Canadá, Austrália não assinaram, mas passou-se um tempo e os Estados Unidos, então, ou ao Canadá assinou, então entrou-se em vigor o protocolo de Kyoto. Esse protocolo, ao contrário daquele outro que a gente viu, que era o de Montreal, que falava sobre os gases de efeito estufa, né? E que esse protocolo de Montreal, ou gases de efeito estufa não, os CFCs, né? Que é aquele composto gasoso que destrói a camada de ozônio, ele foi um acordo vitorioso, que deu realmente certo, o resultado foi bom. Agora, o protocolo de Kyoto, não houve resultado bom. Os índices de emissão de gases de efeito estufa, eles diminuíram, né? Eles diminuíram, melhor dizendo, eles diminuíram, mas não chegaram nem perto do que o acordo previa, né? Aí aqui a gente tem, assim, as questões sobre as diferenças sociais, né, que a gente tem nas cidades, e quanto essas questões, elas afetam todo o planeta, né? Bem, no ano 2020, aconteceu a cúpula do milênio, né, das Nações Unidas, na tentativa de trazer mais equidade e qualidade de vida para o mundo. E aí, os 191 estados, né, são os países, né, membros da ONU, comprometeram-se em alcançar, né, ajudar a alcançar os objetivos de desenvolvimento do milênio. Vocês estão vendo, né, outro slide, né? Desculpa aí, gente. Aqui. E uma das questões que foi adotada é a questão do impacto que esse homem causa no planeta. E criou-se, então, uma medição que se chama pegada ecológica, que é quanto cada um desses povos, né, países ou pessoas mesmo, elas impactam de acordo com o seu consumo.
Aí nós temos, por exemplo, o... Calma aí, gente. Nós temos, por exemplo, a questão da pegada ecológica, né? De um africano, que é 1,4 hectares, isso é uma média, né? A gente tem do asiático, 1,8 hectares, o europeu, 4,7 hectares, o latino-americano, 2,6 hectares, e dos Estados Unidos e Canadá, quase 8 hectares. Então, essas representações... Está travando, gente? Gravando? Para mim tá normal. Tá normal, né? Então, essas questões do impacto, a gente tem que ver aqui que é a questão do modo de vida de um país e a sua quantidade de habitantes, né? Então, se a gente for equiparar todos os habitantes do planeta com o consumo médio de um americano, a gente vai precisar de 4 planetas, né? Já fizeram esse cálculo. A gente vai precisar de 4 planetas para... Vocês estão escutando barulho estranho no fundo, gente? Tá, né, Paulinha? Tá, tem um barulhinho aí. Tá. Parece o quê? Um monte de gente conversando, televisão ligada, sei lá. Televisão ligada. Não. Peraí, viu, gente? Deixa eu pôr aqui. Gente, vê se tá muito ruim. Vai continuar muito ruim, viu? Desculpa aí, gente. Então, se a gente tem assim que a média de consumo, né, de um americano, ele é muito maior do que de uma pessoa de um país subdesenvolvido, né? Até mesmo nós. Então, os recursos daquele ambiente ficam limitados se a gente usar isso como um padrão de vida. Vamos imaginar assim, por exemplo, que você está A gente já viu, né? Muitos filmes, muitas reportagens, agora tem os youtubers, né? Das pessoas falando sobre o que se encontra no lixo de um americano. Tem pessoas mobiliando a casa inteira só com isso, né? Porque a rotatividade, né, aquele projeto, desculpa aí, Jonathan, fala aí, no ao vivo. Prof, aquele projeto de lei que é para a gente fazer, que a senhora tinha passado, para a gente ir pensando, é para esse Sim. módulo ou é para o próximo? Não, é o projeto final. Vocês é que dizem quando é que vocês querem entregar, tá? Ainda tem gente entrando no curso, Jonathan. Eu ainda estou recebendo aluno do curso de ecologia, por exemplo, da agronomia. Né? Eu não sei o que está acontecendo, que ainda está entrando aluno, não. Então, eu não vou prender aluno, não, certo? Se quiser deixar lá para o final, pode deixar. Então, aqui, né? Então, esse consumo, ele é insustentável em relação ao planeta. Você vê assim, a questão de trocas de roupas, de guarda-roupa, né?
Você tem, por exemplo, a alta costura, que tem a coleção de inverno, primavera, verão, todas a alta costura, ela lida com a questão da alta rotatividade de matéria-prima, né? A moda é uma das indústrias, né, que mais, vamos dizer, espelha, mostra esse consumo exacerbado. Então, a outra aqui, né? Se a população mundial adotasse o consumo médio da África, né, que tem uma pegada ecológica de 1,4 hectare, então a gente poderia ter 9,6 bilhões de habitantes. Que beleza de barulho. Se a gente tivesse, então, uma população, né, com a pegada ecológica, vamos supor, no consumo, né, de um asiático, a gente poderia ter 7,4 bilhões de habitantes. Se a gente consumisse o que um asiático consome, né? E da Europa, a gente teria que ter quase 3 bilhões de habitantes. E Estados Unidos, quase 2 bilhões de habitantes. Então, veja bem, atualmente a população humana é de quantos habitantes, gente? Podem responder, se vocês quiserem. Qual é a população do planeta atual? Prof, é 7 bilhões de habitantes? 7 bilhões de habitantes, né? Então, assim, olha, se nós todos do planeta de inteiro, cabeça, né, nem sabia que eu lembrava disso. consumíssemos o que um americano consome e um canadense, a gente não poderia ter 7 bilhões de habitantes. A gente poderia ter, no máximo, 2 bilhões de habitantes. Então, os recursos do planeta estão chegando dentro de um limite do suportável. É chamado de ponto de inflexão, né? No qual não dá mais para voltar Fora atrás. depois, a quantidade de lixo também é gigante. Como é que é, Jonathan? Jonathan? A quantidade de lixo produzido também é gigante. Então, é gigante, mas pessoas estão se movimentando, né, para isso. Eu achei interessante isso, né? Aí eu queria que vocês fizessem a pesquisa. Qual a sua pegada ecológica? E qual a sua pegada hídrica? Então, eu queria que vocês pesquisassem os sites que mostram a pegada ecológica, a pegada hídrica, e vocês fizessem o cálculo de vocês, tá certo? Aqui, ok, gente? Isso é uma atividadezinha para fazer feita. Aqui nós temos um amigo... A senhora vai disponibilizar o local no Moodle? Vou. Aqui em 2007, né, foi criado o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, que ele foi dividido do IBAMA. O IBAMA, ele tem uma função, atualmente, mais de emitir pareceres, laudos e deliberativo de algumas ações, né? Quando você precisa de uma licença, quando você precisa de uma fiscalização e tal, é o IBAMA. E o ICMBio, ele faz um gerenciamento, principalmente das unidades de conservação. Bem, aí aqui, né, a pesquisa do mortos de Chico Mendes, judiciário. Um episódio que foi importante foi a questão
acidente, né, do SESI em Goiânia. Em 2002 foi lançado o Sistema Brasileiro de Informação sobre Educação Ambiental e Práticas Sustentáveis, que é um... Socorro? Oi? Tem um vídeo rodando no fundo aí? Porque tá Tem um não. pouco... Isso é um som, porque eu estou no aeroporto. Ah, Infelizmente, gente. Ah, não, pode ficar tranquila. Não, eu estou chateada, eu estou desesperada aqui. Eu estou chateada mesmo. Ah, tá. Não, é porque eu cheguei atrasada aqui. Eu Não é não chique, sabia. não. É uma porcaria, porque eu estou aqui, eu queria remarcar, aí eu disse assim, não, vai ter um monte de gente que não vai poder, é melhor eu dar essa aula. Eu adiei o máximo a minha carona para eu poder sair daqui e ir para casa, mas... Bem, aí aqui começa um evento que é Conferência das Partes. Não sei se vocês percebem que sempre tem uma Conferência das Partes. Conferência das Partes, então, é um encontro internacional com as nações, né, para discutir as questões ambientais, principalmente as questões climáticas. Aí aqui nós temos essa Conferência das Partes 2019, né, do Protocolo de Quioto. Aqui nós temos o outro evento internacional, né, que foi a Rio+20, que foi aquela conferência da Rio 92, 20 anos depois, é Rio+20. E na Rio+20, ela trouxe algumas tendências para se pensar. Ela não foi tão inovadora como a Rio 92, né? Aí ela fala sobre a economia verde, que é uma forma de crescer sem destruir o planeta, né? Fala sobre a erradicação da pobreza. Então, essa questão, né, dos países mais ricos são responsáveis por 80% do consumo global. Então, os países pobres não têm direito ao consumo, né? E também, se a gente consumir igual um rico, como eu falei, não vai ter planeta, né? Mais economias verdes e mais produtos e serviços sustentáveis. A questão dos desempregados, né? Porque atualmente é naquela época, né? 190 milhões de desempregados no mundo. Os oceanos, que atualmente tem mais lixo do que peixes, né? Mais de 2,6 bilhões de pessoas dependem do oceano como fonte primária de proteína. 40% dos oceanos são contaminados, afetados pelo homem. Os desastres ambientais, né, com grandes secas, grandes incêndios, enchentes, furacões, terremotos, incêndios, né, acontecendo atualmente. Muitas pessoas são afetadas disso. Nós temos a questão da água. Professora, me permita, os nossos desastres ambientais, eles são, no caso, provocados, né? Porque, por exemplo, o terremoto, ele é natural, né? Mas os desastres que andam acontecendo no Brasil, no caso, a gente poderia colocar na categoria de cometidos, provocados. Ele realmente é um desastre provocado pelo homem, né? Se a gente pensar também questões de furacões que acontecem, né? Que a gente pensa também que é uma causa natural, não, ele tem o dedo do homem aí, porque a quantidade de furacões que está acontecendo, ela é muito maior, e ela em virtude dessa mudança climática, da mudança da temperatura da água do mar. Essa mudança da temperatura da água do mar que está gerando os furacões que são constantes, estão se tornando cada vez mais constantes, né? Existe, por exemplo, Paulo, eu vi uma reportagem atual sobre bombeiros que foram evitar incêndios e eles se depararam com rajadas de ventos, mudanças do vento, de uma forma assim que era incontrolável. O fogo se tornou incontrolável, porque as massas de ar, né, elas se movimentam de acordo com
massa de ar quente e massa de ar fria. E essas queimadas, elas provocaram essas grandes mudanças da massa de ar. Aqui nós temos a questão da água, que também gera migração. Essas migrações geram conflitos entre os países. Então, você vê, por exemplo, atualmente, muita gente migrando da África, indo para a Europa, indo para a Espanha, indo para a Grécia, né? Provocando já um outro problema, que é um problema político, né? Você vê a fome se alastrando por causa da falta de saneamento, doenças, falta de qualidade de vida, falta de emprego. E aquelas caminhadas, né, das pessoas, dos hondurenhos, vocês já ouviram falar? Honduras, as pessoas migrando, caminhando por meses, até chegar na fronteira com os Estados Unidos, para ter uma chance de sobreviver. Nós temos a questão energética, né? Que enquanto muitos países esbanjam energia, outros não têm nem a energia suficiente para se alimentar. Aí você vê projetos como, por exemplo, do fogão solar, né? Você vê projetos como a questão das energias renováveis, as cidades que estão ficando cada vez mais inchadas, né? Há uma migração muito forte da área rural para a área urbana. No Brasil, essa migração já foi feita, parece que está voltando ao passado, né? O povo da cidade está indo para a roça. Mas na China, por exemplo, que é um país gigante, as pessoas estão migrando para as cidades. Então, você vê as cidades, surgindo cidades assim, em 10 anos, uma mudança catastrófica no sentido de ser gritante, né? Poluição, congestionamento, desigualdade social, carência, tudo isso está levando a isso, né? Questão dos transportes. Então, essas são as questões. Eu coloquei aqui as mortes por pedestre no trânsito de São Paulo, comparando Nova York com São Paulo, ver só como São Paulo morre mais gente no trânsito. A questão aqui para ilustrar a pessoa andando de ônibus, quantas pessoas conseguem andar em um ônibus, todos esses carros aqui, quantas pessoas conseguem andar no carro, e aqui as bicicletas, para você ver que a gente não valoriza o transporte público, né, Paula? Eu fiz uns videozinhos hoje para vocês, viu? Eu fui lá no IF. Aqui fala sobre as favelas, né? Qual é a maior favela do Brasil, gente? Rocinha, Complexo Alemão. É Rocinha? Será que é? Não é a de Paraisópolis, em São Paulo? Paraisópolis? Será, gente? Não. Eu sei que é no Rio de Janeiro, né, Bro? Em Brasília. É a maior favela. Como é o nome, prof? Sol Nascente. É a maior favela do Brasil. Gente, olha, infelizmente, eu vou ter que terminar a aula agora, porque eu tenho que pegar minha carona, tá bom? Aí vocês leiam o texto, está muito bom. O texto é muito bom, eu gostei muito dele, está com a Poliana, ela vai passar para vocês. Os meninos da agronomia que estiverem aí, fale com a Poliana, tá bom? Aí vocês passem aí e eu boto no mudo. Prometo, viu? Beijo grande, gente.